O Covid-19 avança em São José do Rio Preto. Até agora, 106 casos confirmados com 8 mortes. 1.355 testes foram realizados. 1.249 descartados. Nos nossos estúdios hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Vamos falar sobre o Covid, economia e também de outros assuntos. Hoje, dia 1º de maio, uma sexta-feira, feriado nacional, outono no Brasil, o nosso programa, o RP Notícias, já está no ar. É um prazer imenso recebê-los aqui nessa sexta-feira. Hoje eu cumprimento ela, minha querida amiga Mariane Dias. Bom dia, Luiz Storino. Bom dia a todos. Esse feriado está aí, tempo bom, céu azul, as pessoas não podem sair para fazer muita coisa, ficar em casa é um bom remédio, até visitar parentes hoje está meio complicado, né? Exatamente, é bom ficar em casa. Porque nós vimos que os casos de Covid aumentaram nas últimas horas aí, isso nos dá uma preocupação e mais precaução. São os mesmos números das últimas horas que mostramos nessa quinta-feira, a senhora pode apresentar para a gente o que está acontecendo? Claro, vamos resumo rápido aí? Aqui. 111 casos confirmados da Covid-19 em Rio Preto, 2.923 notificações, testados foram 1.366 e já descartados 1.255 pessoas. Curados foram 51 pessoas e 8 mortes. Agora, quantas pessoas estão internadas em UTI aí, por enquanto? O 14, sistema parece estar tranquilo, né? 14 pessoas em UTIs e 36 pessoas em enfermarias. Portanto, são esses Graças aí, a Deus, os dados leitos, do dia 30, eles vão ser atualizados. Portanto, na próxima só teremos novos segunda. dados, talvez aí no domingo ou sábado, através da internet, para o nosso programa somente na segunda-feira, né? Bom, existe uma expectativa muito grande com relação à abertura de shoppings, comércio, também a volta às aulas e tantas outras coisas que as pessoas torcem para que a vida volte ao normal aqui em Rio Preto e região. Nós sabemos que o governador do estado de São Paulo decretou que até o dia 10 de maio tudo fica fechado, somente alguns serviços chamados essenciais estão trabalhando. Muitos deles em drive-thru, outros usando aí o delivery. É o jeito que os empresários têm tentado amenizar os prejuízos e conservar os empregos aqui na nossa região. A partir desse momento, já estamos em contato lá na Prefeitura de Rio Preto e preservando a nossa saúde e também a saúde do seu prefeito municipal e de todos os assessores, resolvemos fazer, então, mais uma vez, essa transmissão via online. A partir desse momento, nós conversamos com o prefeito Edinho Araújo, que vai falar para a gente como fica a situação da cidade, se vai abrir o comércio, sobre os casos que estão acontecendo, expectativas, e nesse momento difícil. E, o prefeito, a primeira pergunta que eu faço é essa questão do Covid, as medidas que o senhor teve que tomar, de ter que fechar comércio, pedir que as pessoas fiquem em casa, nesses quase 12 anos de mandato alternados, foi a decisão mais difícil que o senhor teve que tomar até agora, na sua vida pública, inclusive? Bom, primeiramente, um abraço a vocês, Vitorino, um abraço a Mariane, é uma alegria muito boa acompanhar vocês, e pedir para vocês que compreendam esse momento, né, que nós estamos vivenciando, o momento dos mais difíceis. Comparando as administrações passadas, Vitorino, não dá para comparar. Essa administração você tem que separar, principalmente desses últimos 60 dias. Meses difíceis, né, porque é um tema que tomou conta do mundo inteiro, e atinge a vida e a economia, enfim, mexe com todo mundo. Não tem quem não tenha sido prejudicado, que não esteja sofrendo as consequências desta pandemia. E tudo isso reflete na administração. Nós vivemos um tempo de muita discussão entre competências de poderes, né? Poder da União, os estados, os municípios. Nunca se discutiu tanto emissão de decretos municipais, isso pode, isso não pode, isso fere a competência, isso não é essencial. Então foram esses meses e dias e horas intensas. Parece que nós estamos há um ano debatendo isso, tal
o esgotamento, principalmente do pessoal do comitê, da Secretaria da Saúde, da Assistência Social, da Educação, mas o que é fundamental, nós estamos fazendo um trabalho unidos, visando achatar a curva. Essa é a grande questão, achatar a curva para que nós não venhamos colocar o sistema de saúde em colapso. Mas os tempos são muito diferentes e muito mais difíceis. Pelo menos a gente tem visto aqui algumas vitórias, prefeito. A gente tem visto que o número de óbitos, infelizmente, não vou dizer que é somente isso, mas que é um número que não tem aumentado. E esse projeto Sentinela tem deixado as pessoas um pouco mais tranquilas, porque na medida que os testes são feitos, isso aí a Prefeitura de Rio Preto antecipou, é possível fazer um diagnóstico precoce e também evitar que as pessoas tenham doenças agravadas. Isso aqui talvez reflita que o número de óbitos, pelo menos nos últimos 15, 20 dias, aí, não tenha aumentado. Essa iniciativa aqui, Rio Preto foi a primeira a fazer no estado de São Paulo. Como é que foi essa iniciativa do Projeto Sentinela aí? Bom, o Sorino aproveita até para dizer que em muitas situações a Prefeitura de Rio Preto foi pioneira. Primeiro, o nosso decreto, né, a suspensão das aulas, isso eu anunciei, me recordo bem, no dia 16 de março, que eu iria baixar um decreto, porque no dia 19 era o aniversário da cidade, e falei, olha, a partir do dia 23, que era na outra segunda-feira, você tem uma ideia, no dia 17, no dia seguinte, só 10% dos pais levaram as crianças para a escola. E depois vimos tomando medidas como a questão da alimentação das crianças, porque as crianças deixaram de ir para a escola e também não tinham alimentação, a família não estava programada. Fomos um dos primeiros municípios a elaborarmos milhares de cestas básicas que foram entregues nas escolas, né? A questão da vacinação, com antecipação da H1N1, nós fizemos aquele drive-thru que foi um sucesso e que depois muitas outras prefeituras adotaram. Então, muitas situações nós saímos na frente. A questão da obrigatoriedade, da máscara no transporte coletivo e o projeto Sentinela. E se você prestar atenção dos números, em vigor, colocando em prática esse projeto, nós detectamos um número maior de contaminados, tendo em vista a comparação com os dias anteriores. Nós saltamos, aí passamos de 100 casos, né, confirmados. E esta é uma providência que é municipal, eu queria reforçar isso. Perfeito, prefeito. Prefeito, em relação ao uso de máscaras, ainda tem pessoas resistentes e em ambientes públicos a gente observa que tem pessoas que não estão usando. O senhor pensou ou já estuda a possibilidade de criar um decreto que obrigue o uso de máscaras aqui em Rio Preto? Olha, eu acho tendência, Mariana, é que a máscara vai sendo uma prática que vai fazer parte do costume, né, e da nossa cultura. Nós estamos com a obrigatoriedade do transporte coletivo, já estamos com a grande maioria dos servidores também utilizando a máscara, e eu acho que ela é um fator importante. Eu não sei ainda estatisticamente, porque como nós temos o isolamento, não está sendo um número muito satisfatório, que nós não estamos com mais de 50%, talvez a máscara, não sei qual o efeito da máscara, mas a máscara, ao lado de lavar as mãos, da higienização, isso tudo vai contribuir para que a curva ela esteja numa altura razoável para que o nosso sistema não entre em colapso. Então, a tendência, Mariana, é que a máscara passe a ser utilizada cada vez mais. E vamos analisar muito, como eu disse ainda há pouco, nós estamos com essa questão de competência, eu não posso mandar abrir o que o Estado determina que fique fechado, e há uma expectativa de que no dia 8 o governador baixe um decreto para vigorar a partir do dia 11, então nós estaremos reunindo a partir de segunda-feira para poder já estarmos preparados para esse decreto que virá do governo, para que a gente possa, e tendo em vista aquilo que falamos com o governador,
que o Estado de São Paulo seja olhado tendo em vista as suas regiões. E nós temos uma região, Rio Preto tem feito o dever de casa, né? Nós estamos com uma ocupação dos nossos leitos de UTI pouco mais de 10%, os nossos leitos de enfermaria, isso para a Covid, e, portanto, nós temos um dever de casa aí sendo rigorosamente cumprido, e que nós queremos cada vez mais poder flexibilizar. Mas a flexibilização que diz respeito à economia, que é muito importante que eu diga isso, Estorino, porque eu quero que todo mundo esteja trabalhando, porque o rodar da economia municipal e regional, isso reflete nos orçamentos do município, primeiramente. E se há alguém que sofre as consequências diretas de uma economia que não está no seu pleno vigor, é a prefeitura. E nós temos esses encargos obrigatórios, nós temos que manter a cidade limpa, a coleta de lixo, serviço de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, enfim, uma cidade que tenha a convivência e mantenha o seu status de uma cidade referência nacional na saúde, na qualidade de vida e em tudo que é fundamental para que seja uma cidade que seja querida, né, pela sua quase totalidade. Quer dizer que antes do governador fazer a sua coletiva no dia 8, nenhuma medida de abertura de comércio, de shopping, o senhor, essa semana que vem, antes que aconteça a coletiva do governador e a determinação do governo do Estado, nenhuma atitude vai ser tomada pela Prefeitura de Rio Preto. Seria isso, então? É isso mesmo, exatamente isso. Nós não podemos avançar, porque agora nós estamos nessa expectativa. O nosso decreto, ele era um decreto mais restritivo, depois de algumas reflexões, e sempre ouvindo o comitê gestor de combate ao coronavírus, nós flexibilizamos algumas áreas, porque o que estava previsto é apenas aquelas atividades essenciais. Isso deu um certo fôlego para alguns setores, mas ainda há muitos outros que ainda solicitam e estão impedidos de exercer as suas atividades. Então, eu repito, eu tenho a preocupação com a vida e por isso me norteio pela Organização Mundial de Saúde, pelas evidências científicas, porque isso é fundamental, é preservarmos a vida. Sem vida, não há comércio, né? A nossa preocupação primeira é a vida, depois a alimentação, que diz respeito ao social, e os negócios, retomada da economia, para que a gente possa ter todo mundo vivendo com as próprias pernas e não tendo apenas o peixe, mas podendo pescar e sendo autossuficiente na sua atividade agrícola. Prefeito, essa semana o senhor teve uma reunião com o governador João Dória e Rio Preto está numa situação controlada, né, em relação aos outros municípios também. Existe a possibilidade de tratar pessoas de outras cidades aqui no município? Pessoas que estão com a Covid-19? Pessoas de São Paulo, já que o sistema lá está esgotado. O governador pediu para o senhor, prefeito, que abrisse espaços aqui no serviço público estadual? Seria possível? Isso pode acontecer? Houve essa conversa? Bom, o governo está levando muito em conta a questão desse isolamento, né? O percentual do isolamento que agora é possível medir através das telefonias, né? Desse acordo que ele tem. A realidade de São Paulo e da grande São Paulo é diferente da nossa realidade. Agora, nós estamos nessa expectativa de que o governo possa, ou por quilometragem de distância de São Paulo, ou tendo em vista esse aspecto que eu considero muito importante, a questão da disponibilidade de leitos, do RH que nós temos e do comportamento desta curva que nós temos procurado manter, mas ela é ascendente. Então, eu queria dizer que nós temos que ter essa preocupação, porque as experiências que nós temos assistido é que municípios que abriram sem
obedecer a orientação do governo, o Ministério Público interviu, o Poder Judiciário revogou a decisão municipal. Então, nós estamos vivendo um momento de muita discussão. E há poucos dias, vocês assistiram, o próprio Supremo Tribunal de Contas, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, e aí houve uma certa dificuldade na interpretação. Mas o que ficou claro? O município pode legislar essa matéria, mas apenas suplementarmente, restringir mais do que o governo e regrar algumas das restrições colocadas no decreto do governo. Então, a nossa expectativa, vou acompanhar de perto, vou tentar ver se consigo algumas informações extraordinárias para podermos, no próprio dia 8, quando o governo decide pela manhã, nós termos condições de decidir no dia 8 à tarde para vigorar a partir do dia 11. O pessoal da CIRP aí, os empresários, as pessoas, os líderes principalmente, estão entendendo essa mensagem do senhor aí, porque existe hoje uma pressão para a abertura de shopping, para a abertura do comércio em geral. E o senhor já disse aí que enquanto o governo do estado de São Paulo não decidir, o senhor pretende segurar. Como é que o senhor está administrando essa pressão, entre aspas, aí, os buzinaços na rua, muitas pessoas aí dizendo que estão descontentes, inclusive o país está dividido entre bolsonaristas e doristas e eu não sei mais o quê. Quer dizer, é um momento ruim de briga política quando nós estamos com um inimigo aí mortal que é o Covid. Eu queria que o senhor analisasse esse comportamento nesse momento, senhor prefeito. Bom, como vocês acompanharam, eu tenho me reunido com empresários, com todas as instituições, e na última segunda-feira, nessa semana ainda, tivemos um encontro com os representantes dos shopping centers da cidade, e da CIRP, e de outras instituições representativas. Como temos também nos encontrado com o conjunto dos senhores vereadores, porque sabemos que todos estamos sendo cobrados, né? Ninguém é culpado desse coronavírus, né? Isso surgiu lá, consta que seria da China, ora se discute que teria sido em laboratório. Essa é uma discussão. O fato é que o coronavírus chegou no Brasil e na nossa região, aqui mais a oeste, ainda não está com a intensidade que vive Recife, Manaus e São Paulo, propriamente dito. Então, nós temos que ter este cuidado. Agora, politizar esta matéria, Estoril, me parece algo despropositado, né? É claro que não tem eleição no governo federal, apesar de estarem antecipando, não tem eleição no governo, dos governos estaduais. As eleições se dão no município. Mas eu quero dizer para vocês, e para todos os telespectadores, nenhuma decisão minha é pautada em eleição. A minha preocupação é salvar vidas, é tomar a melhor decisão. E nesse momento, diante de um inimigo invisível, diante de uma situação que ninguém tem parâmetro, e que nenhum município, nenhum estado e nenhum país estava preparado. Essa é a grande verdade. Nem em termos de recurso humano, nem em termos de infraestrutura, nos hospitais, nos leitos, nos equipamentos, nas EPIs, nos respiradores. Então, nós estamos trocando os pneus com o carro andando. Esta é a grande verdade. Agora, politizar esta questão, neste momento, não me parece ser uma ação patriótica nem de solidariedade, que é o que se exige neste momento, e muita união, porque o que é fundamental é salvar vidas. Ok, prefeito. Inclusive, esse ano é um ano que as eleições estão previstas, não se sabe nem se teremos as eleições na data, e pelo visto, pelo que o senhor fala, então, o senhor está mais preocupado em salvar as vidas das pessoas do que com eleição, reeleição. Isso é uma coisa que vai ser difícil lá para frente, porque muitas pessoas falam assim, porque o prefeito está queimado, porque não fez isso, não fez aquilo. Essas críticas estão acontecendo aí, e diz assim, ele podia ter sido eleito até no primeiro turno, mas não fez isso, não fez aquilo. Agradar todo mundo está difícil, prefeito? Nunca, né? Nem Cristo agradou a todos, tá certo? Não tem essa pretensão, mas, Torino,
você me conhece há muitos anos, a Mariane menos mais, estou sentindo a ausência dela aqui no gabinete. A situação é sui generis, né? É um momento de guerra, eu diria. E num tempo de guerra, num tempo de calamidade pública, nós temos que ter a responsabilidade. É isso que me move. Porque quem é prefeito é Edinho Araújo, né? Ninguém tem a responsabilidade que eu tenho. E isso a população pode ter absoluta certeza. Que tem um prefeito que procura se pautar por aquilo que é fundamental, que é a vida das pessoas, né? E sempre ouvindo o comitê gestor, ouvindo os responsáveis pelos nossos hospitais, pelas nossas, pela parte científica desta matéria, sempre em diálogo com o HB, com a Santa Casa, com todos os hospitais particulares, também com os convênios. Então, o Rio Preto tem feito um trabalho que é digno de nota, né? Não temos esbarrado nas questões jurídicas e procurado atender aquilo que dita a Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério da Saúde e o Comitê em São Paulo, que também está cuidando desse combate ao coronavírus. Portanto, eu tenho dificuldade de fazer aquilo que é meu dever, sem preocupação com eleições, porque ninguém criou isso, o coronavírus, esse vírus, ninguém tem responsabilidade. Eu não diria que há um responsável por esta chegada aqui, por esta pandemia. O que nós temos que ter é responsabilidade. E senso, bom senso, solidariedade. É isso que eu queria dizer, que não teremos uma vida igual foi antes da pandemia. Os tempos serão outros. A governança, tanto no privado quanto na empresa pública, vai ser muito diferente a partir de agora. E eu espero que nós tenhamos uma cidade mais solidária e que a economia, o mais rapidamente possível, ela seja retomada para que nós possamos viver em normalidade. Perfeito. Só para finalizar, como que fica a expectativa agora em relação à economia riopretense? Bom, eu acho que nós estamos sofrendo um revés. Há muitos setores que já não vinham bem, não é? E que com esta paralisação agravou a situação. Nós temos que, aqui, temos 3 pilares, né? Tem uma questão do comitê gestor, que cuida da saúde, temos a questão da assistência social, que trabalha integrado com a Secretaria da Agricultura, da Educação, para poder levar alimentação àqueles que precisam, principalmente aos 41 mil alunos que estudam na escola pública e que nesse momento estão em casa, através do ensino, levando apostilas, ensino à distância e também com a merenda escolar, e esta parte da economia, que tem o secretário da Fazenda, o secretário de Desenvolvimento Econômico, e aguardando, né, as medidas que venham do governo federal para poder fazer frente àqueles autônomos e outros da economia. Eu acho que tudo isso nós estamos dentro de uma globalização também, né? Rio Preto tem uma economia diversificada, todos nós sabemos, muito forte na assistência médica, no comércio, né? E que, à medida que o Brasil for retomando a sua normalidade, Rio Preto sairá na frente. E é isso que eu desejo, e para isso nós estamos preparando toda esta infraestrutura e seguindo com muita determinação. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Para finalizar, nesse dia 1º de maio, até há 2 meses tínhamos 11 milhões de desempregados no Brasil. Hoje a gente não sabe nem quantos milhões estão aí nessa situação. Mensagem do senhor aí para a população, para os nossos internautas aí nesse dia 1º de maio e também para a população em geral, que torce para que esse vírus vá embora, que voltemos à vida normal, que possamos voltar a nos ver, a abraçar, a nos confraternizar, ter paz, que isso aqui é uma cidade maravilhosa, não merecia também passar por um momento como esse, né, prefeito? É verdade, Torino, é isso que nós desejamos, e esse 1º de maio será um 1º de maio diferente. Eu não sei se você viu, a economia nos Estados Unidos, o PIB por volta de 5%, a sua queda nos 3 primeiros meses. Estados Unidos.
nos próximos 3 meses, eu acho que não será diferente, se não for pior. Então, nós temos que enfrentar essa questão. E para isso é preciso de muita união, todos com um propósito apenas, único, de fazermos força para enfrentarmos e salvarmos vidas e não deixar faltar o pão na mesa daqueles que necessitam e auxiliando a retomada da economia, para que nós possamos ter um 1º de maio de 2021 que esteja um dia para comemorar, com menos desempregado e com a economia ativa na sua plenitude. Muito bem. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço. Obrigada, prefeito. Muito obrigado aí. Eu completei 60 anos, já vou para 61, sou um pouco mais velho, um pouquinho só mais velho que eu. Vamos nos cuidar, porque nós somos... e usando máscara, viu? Porque nós somos do grupo de risco, né? É verdade. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Se possível, fique em casa. Agora eu tenho que tomar as decisões, né? Tenho esta grande responsabilidade e honra muito grande para mim ser prefeito de Rio Preto pela 3ª vez. E vamos sair dessa, Florido. Muito obrigado, se Deus quiser. Obrigado pela atenção. Deus ilumine. Amém. Deus ilumine as nossas decisões. Um grande abraço. Um abraço, Obrigada. prefeito. Obrigado. Muito bem, tivemos aí, portanto, a presença aqui do prefeito Edinho Araújo. Agradecemos ao Mário Solé e o China, que nos proporcionaram com suas assessorias essa entrevista com o prefeito. O prefeito aí, ele já disse, só vai tomar decisão depois que o governador do estado, no dia 8, portanto, daqui uma semana, na próxima sexta-feira, o governador do estado decidir se realmente vai ter abertura a partir do dia 11. Segundo o prefeito, decisões da justiça aí estão tirando aí os poderes dos prefeitos de decidirem abrir, porque acima deles está aí o governo do estado de São Paulo. Já foi dito aí, agora é questão de aguardar, não é isso? Exatamente. Feriado acabando, vamos embora? Vamos. Tá bom, Até então. segunda. Agradecemos a vocês aí que estiveram conosco nesse feriado de sexta-feira, dia 1º de maio. O nosso programa fica por aqui, nós temos reprise logo mais às 7h30 da noite. Nos acompanhe nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook. Você pode dar uma olhada, dar uma curtida. E quanto mais você compartilhar, mais você vai nos ajudar também a divulgar o nosso trabalho. Você pode opinar, concorda ou não concorda, é um direito todo seu. Estamos no Estado democrático de direito e a nossa TV, ela é democrática. Tchau, Mari, bom final de semana. Tchau, bom fim Até de segunda. semana. Bom final de semana a todos, até já.